Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer uma oração para que Deus tome a direção de tudo que nós vamos falar e que Deus possa abençoar a vida de todos os presentes e aqueles que também entrarão nessa live. Feche os olhos de vocês, vamos fazer uma oração, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, sabemos, meu Pai, que são tantas pessoas que elas sofrem, que elas vivem vidas angustiadas, em meio a tanta dor, decepções, tristezas, sofrimento causado por doenças, problemas familiares. Mas sabemos que o Senhor, meu Deus, que habita no alto céu, também habita com os contritos, aqueles que são sofredores nesse mundo. E quantas são as pessoas, meu Pai, que sofrem sem esperança por não te conhecer em uma melhoria de vida, em solução para seus problemas. Que o Senhor possa, Deus, nos ouvir essa noite e abençoar a todos que precisam de um milagre, ouvindo nossa oração e atendendo suas necessidades. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que creem, digam amém e graças a Deus. Então, gente, hoje nós vamos falar um pouco sobre perseverança. O assunto de hoje será perseverança. E se vocês tiverem uma Bíblia, por favor, abram ela aí, no livro de Marcos, no capítulo 8. Todos que tiverem uma Bíblia, abra ela em Marcos, capítulo 8. E no versículo 22. E você que está nos acompanhando, você que chegou na live, se puder curtir a live, para que o YouTube possa entender que é um conteúdo importante e indicar para mais pessoas. Vamos falar da cura do cego de Betsaida. Essa palavra me chama muita atenção, porque quem solucionou esse problema não foi nenhum profeta, não foi nenhum discípulo, foi o próprio Senhor Jesus. E o que acontece nessa situação aqui me chama muita atenção, porque são tantas pessoas que a gente ouve da boca dela: eu não vou mais à igreja, eu não vou mais lutar porque não tem jeito. Eu já fiz tanto, eu já lutei tanto, eu já orei tanto, já fiz tanto à igreja e meu problema não se resolveu. A gente vai aprender hoje que o próprio Senhor Jesus nos ensina a perseverar naquilo que nós queremos. O próprio Senhor Jesus, ele perseverou naquilo que queria. Então observe, vamos ler, por favor. Então chegaram em Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. As pessoas foram até Jesus, levando um cego, e rogaram a ele, pediram a ele: toca nesse cego, toca nele, porque as pessoas sabiam que Jesus podia curá-lo. A fama do Senhor Jesus, aquele mesmo homem que curava, que expulsava demônios, que fazia milagres, se espalhou. Então diz assim a Bíblia: Jesus tomando o cego pela mão. Isso aqui é muito importante você entender. Quem pegou o cego não foi nenhum discípulo, não foi nenhum dos apóstolos, não foi nenhum profeta. O próprio Jesus pega o cego pela mão e diz a Bíblia assim: levando para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Observe que Jesus colocou a mão nele, determinou a cura dele e perguntou: você vê alguma coisa? Nós estamos falando do próprio Senhor Jesus. E olha só a resposta do homem. Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens como árvore, os vejo andando. Aqui você percebe que ele não tinha ficado bom 100%. Jesus já tinha orado, colocado a mão nele e perguntado: você vê? E ele disse: eu vejo, mas eu vejo os homens andando como árvore. Árvore não anda, você sabe disso. E não tem como comparar uma pessoa com uma árvore. Em outras palavras, ele não tinha ficado 100% bom. Ele não estava com o seu problema solucionado. Mesmo Jesus colocando a mão nele, mesmo Jesus determinando a vitória dele, nesse momento aqui, ele melhorou. Mas ele não estava 100%.
E eu quero que todos vocês entendam isso. Jesus não faz nada pela metade. Se Jesus começou uma obra na sua vida, você que diz assim, pastor, eu vi meu marido melhorar. Eu vi o meu filho melhorar. Eu tenho um vício, eu estou quase parando, já parei 80%, pastor, mas eu ainda não me libertei. Ou eu estava doente, estava com esse problema e eu melhorei, mas ainda não estou 100%. A obra que Jesus começou, tenha certeza que ele vai concluir. Porque quando Jesus pergunta a ele se ele está bom, ele diz assim, ó, eu estou vendo os homens andando como árvores. Então, novamente, veja que pela segunda vez, a atitude do Senhor Jesus. Então, novamente, ele pôs as mãos nos olhos. E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. Se o próprio Senhor Jesus, ele colocou a mão nos olhos do cego 2 vezes, para ele ficar 100%, você imagina quantas pessoas elas se enganam quando elas dizem assim, eu vou fazer isso, e se não der certo eu não faço mais nada. Eu já atendi inúmeras pessoas, por exemplo, que foi à casa de Deus e me falaram assim antes de ir, eu vou lá. Se não acontecer isso, eu não vou mais. E isso a gente entende que isso não é uma fé inteligente. Se o Senhor Jesus tivesse dúvida na primeira vez que ele colocou a mão nos olhos dele, ele é o autor e o consumador da fé. E mesmo ele orando a primeira vez, ele não ficou bom 100%. Veja que cada caso é um caso. Jesus só falou com Lázaro uma única vez. Lázaro, vem para fora. Lázaro estava morto. Numa situação pior do que essa. E Lázaro ressuscitou. Mas nesse caso aqui, Jesus orou 2 vezes. Isso prova, gente, para nós que tudo na vida é no trabalhar de Deus. Nem sempre é como a gente quer ou no nosso tempo. O mesmo Jesus que ressuscitou um morto que estava morto há 4 dias, com uma única palavra, orou 2 vezes nos olhos do cego, para ele ficar 100% curado, mas ele concluiu a obra que ele começou. Então não deixe com que o desânimo, não deixe com que a dificuldade, não deixe com que a situação que você está lutando lhe desanime. Era sobre isso que você estava falando comigo, que muita gente desanima quando ela não vê a resposta no momento que ela quer ver. Pode falar, amor. A pessoa desiste, né, de lutar. E que você falou sobre a pessoa tem que perseverar, ela tem que lutar, ela não pode desistir. Porque tem pessoas que querem que Deus faça mágica, né? Resolva o problema dela na hora. Não, isso tem que ser agora, tem que ser assim. E é como você falou, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Tem coisas que a gente vai ter que ter paciência, como estava falando com você sobre isso. A gente vai ter que ter paciência, a gente vai ter que confiar, a gente vai ter que realmente estar ali esperando em Deus. Porque quantas pessoas quebram a cara, como já foi falado outras vezes em lives, porque ela quer agir na força do braço, ela quer a resposta imediato. E tem coisas que a gente tem que esperar e tem que confiar. E a perseverança e confiança é a convicção da fé que nós temos em Deus. Se você não for uma pessoa que persevera, se você não for uma pessoa que confia, você vai se frustrar com a sua fé. A Bíblia não diz que a fé é a certeza de coisas que se espera. Jesus tinha certeza que ele ficaria bom. Não ficou na primeira vez que ele colocou as mãos 100%. Os olhos se abriram, clarearam. Mas ele via os homens como árvore. Ele não tinha ficado 100% bom. Mas na segunda vez que Jesus colocou as mãos nos olhos dele, ele ficou bom. Então persevere naquilo que você quer. Você que tem um filho, que durante altos e baixos você viu ele melhorar, ele piorar, você viu as coisas clarearem e de repente escurecerem mais uma vez, e isso mexe no seu psicológico, isso mexe na sua fé, isso mexe no seu emocional. Não permita que as circunstâncias ou situação atrapalhem a sua fé, porque nunca será no nosso tempo, nunca vai ser como a gente quer, mas sempre da forma e do tempo de Deus. Se o próprio Senhor Jesus, que fez com uma palavra a tempestade cessar, com uma palavra um morto sair do sepulcro, ele não poderia ter apenas orado uma vez e aquele rapaz ter ficado bom? A gente não tem explicação
do porquê disso. Mas sabemos que a obra que Deus começa, Ele conclui. Se Deus começou uma obra na sua vida, tenha certeza que Ele vai concluir. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. Não alimente a dúvida de que a sua solução você não vai alcançar. O que você está lutando para resolver, Deus ele vai lhe atender. Porque é perseverando, é lutando, que a gente consegue conquistar aquilo que nós queremos. Não é isso, amor? Isso, vocês não podem desistir, né? Porque quantas pessoas desistem, né? Jesus não desistiu. E às vezes ele espera, ele dá até um momento para a gente agir a fé, para a gente se revoltar. Ele não tem pressa, às vezes é nós que temos pressa. Gente, você sabe o que diz a palavra de Deus? O problema é que nós, seres humanos, a ansiedade, quando toma conta, a preocupação ou a dúvida, começa a neutralizar a fé em nós. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, ele é dono do tempo. E nem sempre vai ser o nosso tempo como a gente quer. Aquilo que para você às vezes está custando, pastor, mas eu estou há tanto tempo lutando. Para você o tempo está custando. Mas para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então não permita que você crie dúvida, porque ainda não aconteceu aquilo que você está querendo no seu tempo. Porque no tempo de Deus, o tempo de Deus é na hora certa e no momento certo. Ele vai honrar a sua fé, tá bom? Que Deus possa abençoar a tua vida.